Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Moreira Alvarenga, eu sou médico cardiologista, sou atualmente primeiro-tenente médico cardiologista do quadro de oficiais médicos da Força Aérea Brasileira, tá ok? Atualmente também coordeno a residência médica de cardiologia do Hospital de Força Aérea do Galeão. E hoje vou bater um papo com vocês sobre a carreira militar para médicos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para proferir essa palestra. Eu acho que o CONACOMIL, Congresso Nacional de Concursos Militares, é uma ideia fantástica, é algo que vai esclarecer muitas dúvidas daqueles jovens, daquelas pessoas que desejam ingressar na carreira militar. Então, se eu puder ajudar essa parcela de jovens, né, aqueles jovens médicos que estão se formando, acabando a sua graduação, ou aqueles já um pouco mais velhos que desejam entrar para a carreira militar ou estão com alguma dúvida referente à carreira militar para médicos, essa é uma oportunidade de tentar esclarecer, né, boa parte delas. Então, vem comigo. Vamos começar a falar. Eu queria dizer inicialmente que eu tive outra convivência, né, com a carreira militar. Eu cheguei a ficar por 3 anos e 3 meses servindo a Marinha do Brasil e chamo a atenção para os senhores que nessa época eu tive a oportunidade de fazer, de executar o meu trabalho como médico numa situação inusitada. Imaginem vocês, a gente está no meio de um rio da bacia amazônica, né, um rio grande, de grande extensão, e estar num navio, certo? Estar num navio prestando assistência hospitalar a populações ribeirinhas. Então eu tive essa oportunidade. Chamo a atenção também para vocês algumas peculiaridades, né? Algumas coisas interessantes que a carreira militar pode nos proporcionar, tá? Eu ainda nessa missão como médico, né, atendendo população ribeirinha e tudo, precisei ser transportado de helicóptero, né, de um navio para outro, tá? No meio do Rio Negro, tá? E foi uma situação, foi uma experiência incrível, uma experiência única. Chovia bastante, enfim, eu nunca tinha andado de helicóptero, né? E aquilo ali me deixou bastante, assim, né, emocionado e, acima de tudo, agradecido por estar vivendo aquela situação ali. Então eu ressalto para vocês, né, assim, as coisas inéditas que a carreira militar pode proporcionar, tá, a vocês. Então, antes de qualquer coisa, eu queria deixar claro para vocês que a carreira militar para médico, ela tem inúmeras possibilidades, tá? Então, o meu objetivo aqui com essa apresentação é apresentar aos futuros médicos a carreira militar e as suas particularidades, tá? Para isso, a gente vai ter que entender, vai ter que definir o que significa ser um médico militar. Vamos falar sobre as áreas de atuação do médico militar, as formas de ingresso na carreira, as vantagens, as peculiaridades da profissão, tá? A carreira militar e a residência médica. É possível? Será que é possível? E vamos falar sobre as principais dúvidas que geralmente os egressos de faculdade de medicina costumam apresentar, tá? Então, sobre as áreas de atuação, eu destaco sobretudo a área assistencial, que basicamente enquadra aí a atuação dos médicos dentro dos hospitais, das policlínicas, nos postos, nas divisões de saúde, nos esquadrões de saúde, tá? Dentro de alguma determinada base, por exemplo, né? Organização militar. Dentro da área assistencial,
né? Destaco que é um trabalho muito parecido com o que nós estamos acostumados a ver da área médica, né? É você atuar realmente na sua profissão, na sua especialidade. Normalmente é isso que acontece. Dificilmente há um desvio muito grande da sua função ou um direcionamento para outras áreas que não a sua verdadeira especialidade. Tá? Isso na área assistencial, principalmente se você estiver trabalhando dentro de um grande hospital, tá, militar. Outra área de atuação importante e relevante dentro das Forças Armadas e das Forças Auxiliares também, eu diria que é a área de atuação operativa ou operacional, né? Que na verdade ela seria definida como uma atividade que presta suporte à atividade fim. Então, a atividade fim, né, daquela determinada força. Então, por exemplo, a atividade fim da Marinha seria salvaguardar o mar territorial, seria salvaguardar a Amazônia Azul, né? E para isso deve haver médicos nos navios que estão prestando essa função, né? Dentre outras coisas. A Força Aérea, por exemplo, a gente teve agora, recentemente, em Brumadinho, né, os bombeiros militares atuando. Certamente havia médicos lá integrando a equipe, fazendo atendimento tanto da população, dos acidentados, quanto dos militares mesmo envolvidos naquela missão, né? Então a gente chama atenção também para a parte humanitária, tá, dessa área de atuação operativa. Então, como exemplo maior aqui, hospitais de campanha, atendimento a catástrofes, missões no exterior. A gente teve por muito tempo missão no Haiti, em que houve participação aí das 3 forças, tá? Temos missões na Antártica, por exemplo, e por aí vai, né? Há de se destacar também que o militar deve estar preparado para a guerra. Então, essa parte operativa e operacional, a gente tem que estar, na realidade, preparado para uma situação de guerra em que o médico vai atuar de maneira decisiva, não só o médico, como os outros profissionais de saúde, né? Enfermeiros também, vão atuar aí no resgate de pessoas feridas e tudo, no atendimento de pessoas feridas em combate, certo? Quando a gente pensa em hospitais de campanha, né, nós temos diversos níveis de complexidade dos hospitais de campanha. Temos desde daqueles acampamentos que a gente chamaria aqui de nível 1, que seria uma coisa bem básica, tá? Aqueles outros já de nível 2 seriam hospitais de campanha propriamente, que a gente já teria a realização aí até mesmo de alguns procedimentos, pequenas cirurgias, tá? E os de nível 3 e nível 4 já seriam um atendimento mais especializado, normalmente havendo um transporte, paciente chegando por uma evacuação aeromédica, por exemplo, tá? Ressalto também a atividade executada principalmente pela Marinha, os navios de assistência hospitalar, que vão prestar atendimento às populações ribeirinhas, fazem parte desse grupo operativo ou operacional, principalmente no viés humanitário, tá? Os hospitais de campanha ou os ACISOs, as ações cívicos sociais que são prestadas, atendimentos de populações carentes de serviços médicos aí espalhados pelo Brasil inteiro, e aí as 3 forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, executam muito bem. Eu tive a oportunidade de participar de um hospital de campanha pela FAB, pela Força Aérea Brasileira, no interior de Minas Gerais, em que a gente via realmente a necessidade daquela população, a carência daquela população em atendimento médico básico, tá? Ainda dentro das áreas de atuação, eu destaco aqui a área pericial, em que o médico ele vai ser capaz de fazer inspeções de saúde, ele pode atuar como médico perito isolado, ele pode atuar em juntas regulares especiais, fazendo julgamento de inspeções de saúde dos seus próprios militares, né? Pode participar de comissões especializadas para julgar, pode ser médico perito em acidentes, né? Enfim, essa função também pericial é bem importante. E
para terminar, dentro das áreas de atuação, eu chamaria atenção também para a área de auditoria, né? É importante a gente gerenciar gastos hospitalares, avaliar contratos em saúde, tá? Essa parte é muito importante também. Cabe a nós, como médicos de carreira, tá? Participar dessas funções, executar essas funções. Tá? Vamos falar efetivamente agora das formas de ingresso. Tá? A gente tem basicamente três formas de ingresso para o médico militar. Tá? A primeira delas seria através do serviço militar obrigatório, para aquele egresso de faculdade de medicina do sexo masculino, com adiamento do serviço aos 18 anos, ou homem egresso de faculdade de medicina considerado excesso de contingente aos 18 anos. Né? Então, as características desse serviço militar obrigatório costuma ser um período de treinamento militar curto, tá? Normalmente ali em torno de, normalmente não passa de 2 a 3 meses esse período de treinamento militar para o serviço militar obrigatório. A duração é de 1 ano, podendo se estender até 8 anos, a critério do militar, com aval da instituição, tem que ser renovado pela instituição a cada ano. Permite até 2 promoções, alcançando a patente de primeiro-tenente. Tá? E interessante, né, lembrar que o serviço militar obrigatório, ele já há algum tempo, ele realmente conclama, ele realmente chama aqueles egressos do sexo masculino, as pessoas que estão saindo da faculdade de medicina, né, do sexo masculino, tá? Convoca para servir de forma obrigatória. Tá? Temos o serviço militar voluntário, né, serviço militar voluntário tanto para homens quanto para mulheres. Tá? Claro que né, no caso aqui a gente está falando de carreira militar para médicos, então a médica ou o médico que quiser se voluntariar, tá? É possível. Ocorre uma seleção normalmente de voluntariado regional em época própria, semestral ou anual, tá bom? Não passa de 1 a 2 seleções por ano do serviço militar voluntário, tá? Congrega, né, homens e mulheres com ou sem especialidade. Tá bom? E o concurso ele se dá sob 2 formas, ou através de análise curricular, na grande maioria deles, ou através de provas. Tá? Características, normalmente também um período de treinamento militar curto, não ultrapassando aí também de 2 a 3 meses de curso militar. Tá? A duração, o militar pode ficar no serviço médico militar voluntário até 1 ano, podendo prolongar aí por mais 8 anos, a critério dele e com aval da instituição. Tá? Também permite 2 promoções, alcançando a patente de primeiro-tenente. E a terceira forma de ingresso do médico militar seria através de concursos públicos, né, geralmente anuais, para fazer os cursos de formação de oficiais de carreira. Então, normalmente esses concursos são caracterizados, né, por uma prova escrita. O candidato, após executar a prova escrita e ser aprovado na prova escrita, ele vai realizar alguns exames médicos, vai fazer testes de aptidão física e psicológica e pode passar por uma prova prático-oral. Tá? Aqueles sem especialidade, tá? Eles podem atuar na área de emergência ou receber treinamento em alguma especialidade específica. Como é que funciona isso? Na realidade, a Força Aérea Brasileira ela só admite especialistas, tá? Ela não admite no seu quadro de oficiais médicos de carreira, tá? Ela não admite médicos sem especialidade. Então, o médico deve possuir o RQE, tá? O Registro de Qualificação de Especialista. Ele deve ter feito residência médica e, a partir dela, ter obtido o RQE, ou ele deve ter feito a prova de título para a especialidade, tá? Para aquela determinada especialidade, e
ter obtido o título de especialista para aquela especialidade. Ou até mesmo ter feito residência médica, ter feito a prova de título para a sociedade e ser especialista e apresentar o RQE. Tá? A FAB só admite especialista. Já a Marinha permite a entrada de médicos sem especialidade, promove os famosos cursos de aperfeiçoamento, tá? Que são cursos que visam oferecer um treinamento prático, teórico-prático, dentro daquela especialidade a que o candidato está concorrendo, e ao final desse curso de aperfeiçoamento, o militar é visto dentro da força como especialista naquela área, tá? Nem todos esses cursos de aperfeiçoamento conferem àquele candidato prestar, por exemplo, a prova de título para especialidade, tá? Alguns, eu diria até mesmo a maioria, sim, tá? Mas o fato dele fazer esse curso de aperfeiçoamento não o torna um especialista no mundo lá fora. Ele é visto como especialista dentro da força, dentro da Marinha. O Exército admite tanto especialistas como médicos, tal qual a FAB, como médicos sem especialidade, tá? Que vão atuar na área de emergência, ok? Então, esses concursos podem ser através de vagas regionalizadas ou não. Por exemplo, tem 3 vagas para clínica médica no Rio de Janeiro, uma vaga de clínica médica para Natal, uma vaga de clínica médica para Porto Alegre, certo? 2 vagas de oftalmo para São Paulo, uma vaga de oftalmo para Salvador e por aí vai, tá? Ou pode ser, na verdade, vagas nacionais. A pessoa presta o concurso, é aprovado, faz o curso de formação e após o curso de formação ela recebe a notícia de para onde ela vai, né? Para qual estado, para qual cidade ela está sendo designada. Isso acontece na Marinha e no Exército. Na FAB já consta no edital o local, a localidade para a qual você está concorrendo, ok? Bom, esses cursos de formação de oficiais de carreira, tá, exigem um treinamento militar mais prolongado, tá, com avaliações teóricas e práticas, exercícios de campanha, né, acampamento e por aí vai. Normalmente esse treinamento militar ele dura 9 meses no caso da Marinha e dura em torno de 6 meses para o Exército e para a Aeronáutica, levando em conta que na Aeronáutica, após os 4 meses de curso de formação, o militar médico ele fica ainda realizando o curso de Medicina Aeroespacial, completando aí em torno de 6 meses de curso de formação, tá bom? Nós temos as 3 escolas das 3 forças, no caso o CIAW, Centro de Instrução Almirante Vanden Kolk, da Marinha do Brasil. Nós temos a Escola de Saúde do Exército, tá? Do Exército Brasileiro. E nós temos o CIAR, Centro de Instrução da Aeronáutica, tá? Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, ok? O CIAW fica localizado na Ilha das Enxadas, no Rio de Janeiro. O ESSEX, né, a Escola de Saúde do Exército, fica localizada no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em Benfica, tá? O CIAR era localizado em Belo Horizonte, na Pampulha, e atualmente, recentemente, esse ano, foi inaugurada uma nova unidade, um novo CIAR em Lagoa Santa, que também fica em Minas Gerais, até mais próximo do aeroporto de Confins. Tá? Quando a gente fala das vantagens da carreira militar, eu chamaria atenção aqui para a estabilidade, para a aposentadoria. A gente está vendo o debate aí relativo à aposentadoria, né, a reforma da Previdência e tudo, mas certamente, né, é de se destacar a aposentadoria integral dos militares, ainda é a que está em vigência. Atendimento em saúde, todo militar, quando ingressa na força, ele e seus dependentes passam a ter direito ao sistema de saúde daquela força, Marinha, Exército, Aeronáutica, até mesmo forças auxiliares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
tá? Tem geralmente hospitais e atendimentos em saúde ou através de convênios com instituições de saúde. Funciona basicamente como semelhante a um plano de saúde. Aquele militar ele paga uma parcela, né, de seu salário, de seu soldo, ele paga um valor mensal para poder usufruir dos serviços de saúde, né? E à medida que ele faz uso de determinado serviço de saúde, ele pode, né, pagar uma parcela também daquele atendimento em saúde, descontado em contra-cheque, ok? Não são valores abusivos para ele e seus dependentes, certo? Respeitam um determinado teto, um determinado valor, mas com certeza é de se destacar um atendimento em saúde de qualidade, que os militares passam a receber, ok? Chama atenção para o status social, certo? A progressão de carreira, o salário em dia, o coleguismo que se tem nas instituições militares, né? A gente passa a conhecer pessoas de diversas regiões do Brasil, faz amizades, cria vínculos, tá? Bom, recursos militares que podem ser encontrados em hospitais, trabalhos médicos, né? Contam aí com recursos adequados, tá bom? E as experiências únicas, como eu relatei aqui, coisas inéditas que talvez a gente não consiga realizar no mundo civil aí fora. Bom, dando sequência aqui à nossa apresentação, após falar das vantagens da carreira militar, vamos discorrer aqui sobre as peculiaridades, né? Chama atenção para a hierarquia e disciplina, bastante presentes e indispensáveis aí à sua carreira, caso você tenha a pretensão de ingressar nas Forças Armadas e nas Forças Auxiliares. Vai precisar aprender e praticar muito a hierarquia, né, e a disciplina, tá bom? Chama atenção para a prontidão permanente. Nós, militares, né, devemos estar preparados para qualquer momento sermos chamados para uma missão, por exemplo, tá? E responder prontamente a esse chamado. A carga horária é variável, tá? Na verdade, não há uma carga horária tida como limite, né? Certo? Há uma carga horária mínima executada dentro da área da saúde, tudo, tá? A gente estipularia aí em torno de 30 horas semanais, tá bom? Mas na verdade a carga horária limite não há, ok? Não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem adicional de periculosidade, tá bom? Mobilidade geográfica, pode ser deslocado, movimentado para outra região de tempos em tempos, a cada 2 anos, enfim. Pode ser chamado para missões. Há aquelas missões que são consideradas boas, outras nem tão boas, nem tão agradáveis, mas enfim, ele tem que comparecer, tem que fazer jus ao seu juramento, certo? Atividades físicas, todo militar deve estar em condições, né, deve estar preparado para a guerra, e para isso a atividade física é fundamental para manter a sua rigidez física e também mental, tá? Ele tem que participar de avaliações físicas na FAB, por exemplo, 2 vezes ao ano, semestrais, avaliações físicas semestrais, tá? Bom, o militar, sobretudo médico, também ao longo da sua carreira vai exercer diversos cargos de chefia, certo? Tem que estar preparado e se preparar para isso. Recebe diversas funções em cargos colaterais, ok? Chama atenção para demissão, né? Se aquele militar quiser pedir baixa, quiser sair da força e tudo, a demissão é um pouco diferente de outros empregos, não é somente eu vou embora, vou sair e acabou, não, tem que se respeitar um tempo, tem um protocolo de praxe para isso, enfim.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a residência médica dentro da carreira militar, né? Nós temos em muitos hospitais militares a existência de residência médica, tá, para civis dentro de hospitais militares. Então, essas pessoas, esses residentes, né, frequentam o hospital, não usam farda, usam jaleco com identificação da instituição, claro, tá, e a sua identificação pessoal, claro, mas não usam fardas. São civis que prestaram um concurso civil, tá, para um curso, né, um curso de pós-graduação, que é a residência médica, dentro de uma instituição militar, ok? Mas é possível, então, é possível que um militar temporário, por exemplo, seja residente nessa instituição. É possível que um militar temporário esteja praticando residência médica, né, esteja fazendo residência médica em outra instituição de saúde, que não aquela instituição militar que ele está vinculado, tá? E é possível até mesmo que um militar de carreira possa realizar a sua residência médica, que é um curso de pós-graduação, tá, em outra instituição que não seja uma instituição militar. Mas para isso ele tem que receber autorização, permissão para cursar, né, para a realização desse curso, da residência médica, tá? Chama atenção que principalmente aqueles médicos do serviço militar obrigatório, que são convocados para servir as Forças Armadas, eles podem requerer a reserva da vaga, tá, por um ano. Podem reservar a sua vaga de residência médica por um ano, cursarem fazerem o curso de formação, né, militar do temporário, ok? Ficar um ano na força, e após esse um ano, se ele não quiser renovar, ele assume aquela vaga que ele trancou da residência médica sem qualquer problema, tá? Isso foi estendido recentemente até para aquelas mulheres, tá? Para as mulheres não são convocadas, né? Não prestam serviço militar obrigatório, mas as mulheres podem adentrar de forma temporária também no serviço militar voluntário, tá? Então, ocorria que às vezes essas mulheres passavam para a residência médica e ao mesmo tempo tinham desejo de ingressar na carreira militar, no serviço voluntário militar, e não eram impossibilitadas porque não conseguiam trancar a residência. Isso mudou, tá? Há alguns anos, já tem alguns anos que já está autorizado para as mulheres do serviço militar voluntário, também está autorizado que elas tranquem a residência médica, tá bom? Por um ano, para poder servir a nação, servir voluntariamente, ok? É possível fazer então ao mesmo tempo residência médica ou pós-graduação, mestrado, doutorado com serviço militar? Sim, é possível, tá? Vai depender, é lógico, da disponibilidade do militar, da concordância da chefia imediata, da concordância do diretor da instituição, enfim, tem algumas etapas que precisam ser cumpridas, é claro, mas se aquele curso for considerado importante para aquele militar, mestrado, doutorado, né, for considerado importante para aquele militar e houver, né, autorização por parte de seus comandantes, né, esse militar poderá sim cursar residência médica, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas claro, sem deixar de cumprir, né, na sua maioria, sem deixar de cumprir uma carga horária, né, a ser combinada de acordo com o curso que ele vai fazer, o tempo do curso que vai levar, etc.
tá? Mas normalmente aquele militar ainda presta uma carga horária dentro da instituição militar, tá? Dificilmente ele é liberado full, né, que a gente chama. Dificilmente ele é liberado 24 horas para fazer esse curso fora e não faz em contrapartida nenhuma carga horária dentro da instituição militar, tá? Geralmente ele tem uma carga horária, tá bom, concomitante com esse curso extra que ele está fazendo, tá bom? E chama atenção também para vagas existentes de residência médica dentro dos hospitais militares. São vagas normalmente concorridas, porque os hospitais militares, como eu disse já anteriormente, são dotados de recursos, né, dentro da área da saúde. É possível que haja uma excelente formação de médicos residentes nos hospitais militares, ok? E fechando agora a palestra, eu posso ponderar aqui sobre algumas dúvidas pertinentes, né, dos médicos que querem entrar para o serviço militar. Acho que a primeira delas é: posso trabalhar fora? Será que adentrando no serviço militar eu vou conseguir trabalhar fora? Eu vou viver dentro do quartel, vou viver dentro do hospital militar e vou ficar totalmente impedido de executar um trabalho fora? Olha, está no Estatuto dos Militares, é permitido para os médicos ter outro vínculo. O que não pode é extrapolar a carga horária, tá? O que não pode é extrapolar a carga horária. Não dá para aquele médico ter 3 matrículas de 20 horas em outras instituições públicas e executar as 30 horas dentro de uma instituição militar. Isso não tem como, né? O que é possível? Ele ter uma matrícula de 20 horas, né? Ele ter o seu consultório, tá ok? Ele trabalhar de repente num serviço privado, ele dar aula numa faculdade, né? Então isso tudo é possível. Não pode aquele exagero, como eu disse, acumular diversas matrículas. Isso não dá, tá? Mas isso é inviável não só para o serviço militar, isso é inviável, né, hoje para qualquer atuação médica. Existe uma carga horária limite, né, de trabalho, de matrícula, que a gente não pode ultrapassar. Mas sem sombra de dúvidas é permitido trabalhar fora, e há o estímulo sim para o médico militar trabalhar fora, até porque a gente sabe que deve haver um aperfeiçoamento constante desse médico. Ele deve sim executar seu trabalho da melhor forma possível, adquirir habilidades, competências, tá? E muitas vezes o trabalho fora da instituição pode proporcionar isso a ele também, vai engrandecê-lo como profissional. Então é bem-vindo, desde que não prejudique, claro, tá? Desde que não prejudique a sua carga horária, as suas tarefas, as suas funções dentro da instituição militar, ok? Posso ser residente e militar ao mesmo tempo no hospital militar? Vou receber a bolsa? Essa é uma dúvida muito comum, tá? Antigamente era mais fechado isso tudo, hoje em dia está mais claro. É possível sim ele ser residente e militar no mesmo hospital, tá? E ele recebe a bolsa da residência normalmente, tá? Uma coisa independe da outra, ok? Posso escolher onde irei servir? Bom, essa já é uma pergunta mais difícil de responder, porque depende. Como eu disse, para entrar para a FAB, o médico militar normalmente de carreira, ele presta um concurso regionalizado. Então ele já sabe para qual localidade, para qual estado ele vai quando acabar o curso de formação. Exército e Marinha, existem as vagas nacionais, né, que ele presta o concurso, não sabe para onde vai, acaba o curso de formação e ele recebe uma designação para ir para determinado lugar, tá? O serviço militar temporário, normalmente é mais fácil da pessoa saber onde vai servir, porque ou ela entra já com uma pretensão de servir em determinada instituição, tá? Ou como militar obrigatório, ela já se lança para servir em determinada localidade. É possível, tá? Se voluntaria, né, para servir em determinada especialidade. Tá bom? Pessoal,
Fico por aqui, espero que tenham gostado aí da palestra, da apresentação, tá? Na verdade é um bate-papo, até mesmo informal aqui com os senhores, com as senhoras, só para a gente poder tentar aí dirimir, esclarecer algumas dúvidas referentes à carreira militar para médicos, tá bom? Fiquem à vontade, o meu contato vai em seguida aí à apresentação, estou disponível para esclarecer quaisquer dúvidas. É isso, um abraço, até breve.